You're my beloved, you're my bride. To sing over you is my delight. Come away with me, my Amém. Em Efésios, capítulo 6, verso 11, o apóstolo Paulo diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Um grande teólogo do passado, que já morreu há tanto tempo atrás, ele disse: se Deus tivesse dito a mim que eu só tinha 3 anos de vida para cumprir o chamado dele na minha vida, eu usaria os 2 primeiros anos para me preparar, e então no último ano eu pregaria o evangelho. Isso não é comum, isso é típico dos puritanos. Pensar, eu tenho 3 anos de vida, usarei 2 para me preparar. Nossa geração sairia correndo para falar qualquer coisa. Nós diríamos que isso é aproveitar. Somos com aquelas pessoas que saem correndo para dar notícia, e quando chega lá nós não sabemos que notícia nós tínhamos que dar. Era tanta pressa para chegar. Eu lembro que há pouco tempo atrás eu comprei uma esteira, eu queria fazer uns exercícios sem precisar andar pelo meio do trânsito. E nos primeiros dias que eu fui usar a esteira, eu pensei, vou andar nesse troço descalço. Peguei. Na rua tudo bem, calçada, pedra, mas aqui essa esteira é tão lisinha, eu vou andar descalço. E eu andei. E meu pé ficou cheio de bolhas. E eu descobri que mesmo numa esteira lisinha, você tem que ter o equipamento certo para caminhar nela. Você não pode simplesmente, como servo de Deus, vive nesse mundo, como ele combate. Nós vivemos numa geração autoconfiante e juntamos isso com desprezo para com o preparo. E isso gera uma tragédia em nossos dias. Paulo está dizendo nesse texto: jamais entre no campo de batalha com presunção no coração. Ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Está dizendo para mim: não caminhe descalço. Está dizendo para nós: não vá presunçosamente. Os meios de graça foram dados a nós para serem usados. E qual é o sinal da presunção? Qual a grande característica dos nossos dias? Eu não vou falar nem daquelas pessoas que estão agarradas às doutrinas heréticas, centradas no homem. Mas o que caracteriza os nossos dias, mesmo naqueles que se libertam disso, é a falta, é o despreparo, é o desprezo para com a palavra de Deus, é a falta de zelo para com a palavra de Deus. A pessoa acha que ela pode sim enfrentar todas as coisas sem conhecimento verdadeiro das doutrinas bíblicas. Às vezes ela passa anos e ela não poderia dar uma razão completa de todas as doutrinas, daquilo que Deus revelou, daquilo que Deus deu a nós. Paulo diz: isso não é só presunção, é maluquice, é loucura. Ninguém está firme a despeito, eu diria, do misticismo e das bravatas do nosso dia, da nossa época, da nossa geração, se você não está firme em todo o conselho de Deus. É o que Paulo está dizendo. A armadura que Paulo vai dizer, cada peça é um aspecto da palavra de Deus, da verdade de Deus. Se nós não conhecemos de fato as doutrinas essenciais, se nós não podemos dar razão delas, então toda a confiança que nós temos
não passa de bravata, o apóstolo Paulo diz. Você não pode resistir no dia mal, e você não pode, de forma nenhuma, resistir às astutas ciladas do diabo, sem tomar toda a armadura de Deus. Você é um tolo, é o que a Bíblia diz para nós. Confiar em Deus, sem tomar a armadura. Imagine um soldado. Soldados, eu já fui soldado, né? Soldado, a ideia do soldado não é a seguinte: quanto mais leve, melhor. Não é assim. Quanto mais fininha a roupa, melhor. Você vê soldado, às vezes, num calorão, com uma roupa grossa. Não é assim? A questão é o equipamento. O equipamento é essencial para um soldado. O soldado usa capacete, pendura armas, leva mantimento, leva munição, leva quilos e quilos. E ele tem que andar por terrenos escorregadios, ele tem que se arrastar na lama, ele tem que andar no meio da floresta, mas ele tem que levar aquele equipamento pesado, porque aquilo é essencial. Se você vê um soldado, se caminhar numa esteira descalço é maluquice. Você imagina um soldado na guerra de sunga, não é? E com uma arma na mão, você pensa, o cara é louco, o cara não está pronto. Paulo diz, tomai toda a armadura de Deus. Isso é uma guerra. Ninguém tem uma confiança verdadeira no poder de Deus se despreza aquilo que Deus disse que nós devemos tomar, ou seja, os meios determinados por Deus para combater. Se apressar para a batalha com um espírito fanático, o oposto desse puritano que disse, se eu tivesse, eu gastaria 2 anos me preparando para, durante pelo menos 1 ano, eu batalhar de verdade, pela glória de Deus. Desprezar toda a armadura do soldado, ir nu para o combate, não é confiar em Deus, é debochar de Deus, é desprezar Deus. Deus diz para nós, tomai toda a armadura, para vocês ficarem firmes contra as astutas ciladas do diabo, para vocês ficarem firmes no dia mau. Soldados enfrentam dias maus, em que o equipamento será essencial. Você não pode partir em nome de Deus sem toda a armadura de Deus. É o que Paulo está dizendo. Mas nós vivemos numa época de tolos. Mesmo as doutrinas essenciais do Evangelho, eu vejo sendo defendido. Tem gente que se converte, no outro dia ele acha que pode ser o defensor da verdade. O cara se sente verdadeiro Lutero, sabe? É um soldado nu. Ou então eu conheço pessoas que às vezes elas dizem para mim assim, eu fiquei 20 anos, 30 anos no Evangelho e não entendi as doutrinas da graça. Agora eu comecei a entender. Aí eu vejo essas pessoas às vezes completamente irritadas lá com o outro lá, porque em 10 minutos ele não entendeu. Aquele cara, sabe, foi um soldado lerdo. Nós, sem a armadura de Deus, somos pobres criaturas nuas. E nossas almas, mesmo com um novo coração, precisam estar cobertas com toda a verdade de Deus para a batalha contra o inimigo astuto que é Satanás, nossa carne, o mundo. Mas a presunção da nossa geração precisa ouvir a voz de Paulo, que diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, para que você não seja um joguete nas mãos do diabo, para que você não acabe fazendo o serviço do inimigo. Imagine pessoas que pregam algo que não é a verdade. Ele está achando que está batalhando por Deus, mas está batalhando pelo lado contrário, está ensinando errado. Ele nem pode resistir no dia mau e está preparando pessoas para a morte. É como Jesus disse dos fariseus, vocês atravessam o mar para converter um homem, e depois que ele se converte, ele se torna 2 vezes mais filhos do diabo do que ele era antes. Não podemos dizer que aquelas pessoas não se esforçaram. Atravessar o mar naqueles dias não é como hoje. Hoje ainda é complicado, mas naquele dia atravessar o mar era mortal. Quer dizer que os fariseus tinham uma ênfase missionária. Eles faziam qualquer coisa para alguém se converter, mas depois as pessoas se tornavam mais filhos do diabo, depois que as pessoas se converteram ao ensino deles, do que eles eram antes. Sem conhecimento de toda a verdade de Deus, Paulo está dizendo, é impossível ficar firme.
Impossível. Paulo está dizendo para vocês ficarem firmes contra as astutas ciladas do diabo. É onde eu diria que a igreja dos Coríntios caiu. Paulo diz assim em 2 Coríntios 11, 3: mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Eu temo que vocês foram enganados pela astúcia, não é o que ele tinha dito, revestiu de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as astutas ciladas. Vocês não fizeram isso em Corinto. Vocês expressam o mundo e não Deus. Vocês pregam um evangelho aí, mas o evangelho que vocês estão pregando é um engano. Não basta nem mesmo ter uma armadura, ou seja, sabedoria humana, estratégia missionária, estratégias para ganhar o mundo. Vocês devem se revestir da armadura de Deus. Não é, soldados, tenham uma armadura, qualquer que seja. Se vocês não têm a sabedoria de Deus, a verdade de Deus, pegue alguma coisa que possa funcionar na guerra. Não. Tomai toda a armadura de Deus. Não basta ter uma armadura, tem que ser essa a armadura. E não basta nem mesmo a verdade. Parte da verdade, porque ele diz: tomai toda a armadura de Deus. Você vê, parte da armadura de Deus também não é suficiente. Tomai toda a armadura de Deus, não adianta esperar que os outros façam isso. Porque Paulo diz: revesti-vos. Quem? Você, eu. Peguem, tomem a armadura de Deus, vistam, se revistam. Se revestir da armadura, se revestir de Cristo, é se revestir da verdade de Deus. A questão é, nós vivemos numa época de soldados nus, que devem ouvir Paulo dizer o que dizia a igreja dos Coríntios: eu temo que vocês, como Eva, foram enganados pela astúcia de Satanás. A armadura nós achamos no arsenal, né? O arsenal de Deus é a palavra de Deus. Sabe, lá que nós encontramos as peças. E eu acho que a nossa geração devia se voltar. Em primeiro lugar, se alguém me perguntasse onde é que as pessoas deviam procurar, já que isso é assim, qual é o primeiro lugar onde elas deviam começar a pegar essas peças? A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, eu diria que é o ponto alto de todas as escrituras, de toda a palavra de Deus. Não importa o ângulo que eu ou vocês olhemos a carta aos Romanos, ela é o lugar mais alto. Ela é o lugar onde as peças estão lá mais evidentes. Lutero chamou de o mais claro de todos os evangelhos, a carta de Paulo aos Romanos. João Calvino disse: quem a entender, quem compreender a verdade de Deus em Romanos, ele diz, terá seguramente uma porta aberta para a compreensão de toda a Escritura, de toda a verdade de Deus. Outro reformador importante, William Tyndale, em seu prefácio à carta aos Romanos, ele ligou os pensamentos de Calvino e Lutero e diz: a parte principal e mais excelente do Novo Testamento, o mais puro Evangelho. William Tyndale nasceu em 1492, fácil guardar, porque é quando Colombo chegou na América, e ele foi martirizado em 1536, porque ele traduziu a Bíblia para o inglês. Ele esteve com Lutero, ele viu Lutero traduzindo a Bíblia para os alemães, se encheu de coragem, traduziu a palavra de Deus para o inglês, e por causa disso ele foi sentenciado à morte, foi preso em 1535, em 1536, então, ele era um sacerdote, né? Um homem já com uma certa idade. Henrique VIII teve certa misericórdia lá,
E antes de queimar ele na fogueira, esganaram ele. Porque a misericórdia naquela época era isso, entendeu? Se o pessoal não tivesse misericórdia de vocês, te queimavam vivo. Mas se eles tivessem misericórdia, então quando você estivesse ali na estaca, o carrasco colocava uma corda no seu pescoço e torcia assim, até que aquela te enforcasse, e só depois acendia a fogueira e jogava as suas cinzas no rio. E a última oração de Tindelo é: Senhor, abra o coração de Henrique VIII. 2 anos depois, o próprio Henrique VIII, que mandou matar Tindelo por causa da Bíblia, traduzida para inglês, adotou a Bíblia de William Tyndale como a Bíblia para todos os ingleses terem acesso à palavra de Deus. A oração de Tyndale foi ouvida. Ele diz: a parte principal e mais excelente do Novo Testamento é o mais puro Evangelho. Isso são as boas novas chamadas Evangelho, e também a luz e caminho para prescrutar toda a Escritura. Calvino, Lutero, Tyndale. A verdade é que todas as estradas da Bíblia levam você para Romanos, o arsenal por excelência, onde nós tomamos as armaduras, as peças da armadura de Deus. E todas as ideias apresentadas na Bíblia são muito mais claras nesta carta. Cada crente devia conhecer Romanos versículo por versículo. Nenhum de nós pode avaliar as consequências profundas de estar revestido assim. É isso que Paulo está dizendo: tomai toda a armadura de Deus. Vocês devem se revestir dela, para vocês ficarem firmes contra as astutas ciladas do engano, as astutas ciladas de Satanás, e mais, para que vocês possam resistir no dia mau, o mundo, a carne. Então Romanos é o livro das riquezas. O que nós procuramos na Bíblia? Nós vivemos numa época que as pessoas procuram na Bíblia cura, sei lá, melhoria para o casamento, como criar filhos. Elas podem vir na Bíblia, elas podem comprar um livro de autoajuda, elas podem conversar com um psicólogo, é tudo a mesma coisa. Mas o que os filhos de Deus procuram na Bíblia, um homem sábio, sabe, tem os olhos abertos para diversas coisas fundamentais, para toda a armadura de Deus, tudo o que ele precisa. E se o que nós precisamos é doutrina, a carta aos Romanos é o lugar certo. É o arsenal primeiro, para nós começarmos a nos revestir, porque a verdade, doutrina, é a verdade sobre Deus. Se é isso que nós estamos buscando, quem dera que em cada culto, cada pessoa estivesse buscando a verdade sobre Deus. Essa é a armadura que Paulo está dizendo, a verdade sobre Deus. Caso seja isso que as pessoas estejam procurando, a verdade sobre Deus, Romanos é o lugar certo, porque ele apresenta todos os temas integrados: Deus, sobre o ser humano, sobre o pecado, sobre a lei, sobre o julgamento, sobre a fé, sobre as obras, sobre a graça, sobre a criação, a doutrina sobre redenção, justificação, santificação, todo o plano de salvação, a eleição, a reprovação, a pessoa e a obra santa de Cristo, a obra do Espírito Santo no homem, a esperança cristã, a natureza da igreja, o lugar dos judeus, o lugar dos gentios no propósito divino eterno, a filosofia da igreja, a história universal, o significado de cada porção do Antigo Testamento, o significado do batismo, os princípios da piedade e da vida que honra a Deus, os deveres do cristão, enfim, todas as doutrinas. Se uma pessoa busca isso, cada uma dessas coisas essenciais, Romanos é o lugar. É por isso que todas as estradas da Bíblia nos levam a Romanos. Entretanto, a pessoa sábia busca na Bíblia não só doutrina, não é? Ela lê também a Bíblia como o livro da vida, sabe? Mostrando o que é a vida, que nós somos chamados para viver, o que é servir a Deus e o que não é servir a Deus. Você imagine como saber isso é essencial contra as astutas ciladas do diabo. Imagine se os coríntios estivessem preparados assim. Paulo não ia dizer: eu temo que o diabo, como enganou Eva, tenha enganado você com as suas astúcias.
E ele fez isso, vocês não estavam com as armaduras, mas vocês foram para a guerra. Vocês foram enfrentá-lo, o pai da mentira, o pai do engano. E vocês deviam estar com a armadura da verdade, mas não estavam. Não estavam. Então, se nós buscamos a Bíblia como livro da vida, a experiência verdadeira, real que um ser humano tem com Deus, Romanos nos oferece a resposta mais completa de toda a Bíblia. A mais completa representação da vida, do pecado, da graça de Deus trabalhando na vida, a mais profunda análise da entrada da fé, de como a fé é gerada em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, sobre o pecado, por exemplo, capítulo 1 a 3, 5, 7 e 9 de Romanos. É algo mais profundo a respeito que nós podemos encontrar. Sobre a graça de Deus, do capítulo 3 ao capítulo 15 de Romanos. Sobre a fé, capítulo 4, capítulo 10, capítulo 14. Esse é o lugar, o arsenal onde nós nos revestimos de toda a armadura de Deus. Cada filho de Deus devia passar horas nesse arsenal, que o livro de Romanos é. Agora, nós lemos a Bíblia também como livro da igreja. Como isso é fundamental, sabe? Que expressa a fé concedida por Deus e que nos coloca na comunhão dos fiéis. Quantas pessoas nos nossos dias têm causado um mal enorme, porque eles denunciam o erro, e sinceramente a ideia que eles têm é que a igreja deve acabar, e cada um ser o que quiser ser dentro das suas casas. Essas pessoas são soldados nus, não importa a intenção delas, elas são usadas pelo diabo, sabe? Elas não são como Tindeiro, Lutero e Calvino, que vê a igreja e vê a importância da verdade na igreja, do corpo, da comunhão dos santos. Não, eles conhecem uma parte da verdade só para se destruir, só para reafirmar o que o mundo reafirma, cada um por si. Mas Romanos nos mostra o que é a igreja, o evangelho pelo qual a igreja vive, a comunhão dos santos, a declaração clássica do evangelho, o que é a igreja, a verdade e a verdadeira semente do fiel, do pai da fé, Abraão, como Romanos ensina em Romanos 4, dos judeus e não judeus, os escolhidos de Deus, os que foram justificados por Deus pela fé e libertados do pecado para uma vida de retidão e ministério mútuo, onde nós precisamos um dos outros. A família do Pai Celestial, que se chega diante de Deus como Pai nosso, vivendo na esperança de herdar como igreja aquilo que Deus prometeu. A igreja é a comunidade da ressurreição, não membros isolados, na qual os poderes da morte histórica de Cristo está presente. Em nenhum outro lugar a verdade sobre a igreja é apresentada tão profundamente como em Romanos. E quem dera a nossa geração estivesse se revestindo nesse arsenal de toda a armadura de Deus. Gente que acha que está lutando pela verdade não causariam tantos danos a causa da verdade, porque como soldados nus estão indo para a batalha sem armadura. Leia Romanos desse modo, você vai descobrir, sabe, que a carta tem uma força ímpar para sondar e tratar das coisas arraigadas em nossas vidas, que nos afasta da verdade essencial de Deus. Mas a Bíblia também deve ser lida como uma carta pessoal de Deus a nós, individualmente. E quando nós lemos Romanos assim, você vai ver que muitas coisas que estão escondidas e arraigadas no seu coração, no meu coração, que precisam ser tiradas, são expostas em Romanos. Hábitos e atitudes pecaminosos, instinto para a hipocrisia, o farisaísmo natural, a autoconfiança, de até acharmos que podemos enfrentar as astutas ciladas do diabo sem uma armadura, a descrença constante,
a frivolidade moral da nossa geração, a frivolidade moral daqueles que dizem conhecer Deus, a superficialidade no arrependimento, quão barato se tornou o arrependimento. Ficamos sem doutrina do arrependimento, a indiferença, o mundanismo, a timidez, o desânimo, o autoconvencimento espiritual, a insensibilidade. Está tudo lá em Romanos, esse grande arsenal. Você vai descobrir também que essa carta é uma carta perturbadora, porque ela tem um poder de nos despertar alegria, despertar segurança, despertar ousadia, despertar liberdade para viver em santidade para Deus, despertar em nós a liberdade de nós mesmos, um espírito ardoroso que Deus requer e que Deus dá a quem o ama. As pessoas dizem de Jonathan Edwards, talvez certamente um dos maiores teólogos da história da igreja, que a doutrina dele era aplicação e a aplicação dele era doutrina, de tanto que doutrina e aplicação estavam juntos. Romanos é assim, é doutrina e aplicação, doutrina e aplicação, e aplicação e doutrina. William Tyndale, como nós falamos, mártir da história da igreja, ele escreve assim a respeito de Romanos: nenhum homem pode verdadeiramente lê-la com demasiada frequência, ou estudá-la muito bem, pois quanto mais é estudada, mais fácil se torna, e quanto mais profundamente forem buscadas, as coisas mais preciosas serão encontradas nela. Tão grande é o tesouro espiritual que jaz escondido em Romanos, e tão profundo é, e por esse motivo todos os homens, sem exceção, devem exercitar-se diligentemente neste ponto, e gravá-lo, e lembrar dia e noite continuamente, até que todos eles estejam completamente fixados em sua mente, e você completamente acostumado a cada um deles. Essa é a palavra de um mártir da igreja, que morreu para que as pessoas tivessem acesso a essa palavra. Ele diz: Romanos. Entretanto, nem todos os cristãos apreciam Romanos assim, por várias razões, não é? E Romanos, eu diria, ele é o Everest, é uma montanha altíssima, tudo está lá, mas se você pudesse, não é possível, né? Vamos dizer que o pico do Everest fosse enorme, não do jeito que ele é, e tivesse uma planície lá em cima, grande, e um avião pudesse pousar lá, aí você podia subir o Everest assim, de avião, pousar, chegar lá em cima e dar uma olhada e falar: que coisa maravilhosa, estou no topo do mundo. Ou se mesmo um helicóptero pudesse chegar até lá, não pode. Você não sentiria a mesma coisa que as pessoas que chegaram no Everest pela primeira vez sentiram, sabe? Porque eles tiveram que escalar aquela montanha, isso levou meses, aclimatação, cada parte que eles iam subindo, eles iam conhecendo a montanha. A primeira pessoa que tentou escalar o Everest, se eu não me engano, foi em 1920, não sei, 20 alguma coisa, 24, 29, acho que é 29, não sei. Só sei que os caras não conseguiram, eles subiram e desapareceram. O corpo dele, do primeiro cara que tentou subir o Everest, foi achado em 1999. Estava lá direitinho, porque é tudo frio, não é? Só agora acharam o corpo. E acham que ele conseguiu chegar, porque nos pertences dele não estava a foto da sua esposa, e ele tinha dito que deixaria a foto lá em cima, no topo da esposa dele, e como acharam ele sem a foto, acharam que ele conseguiu chegar lá em cima e deixar a foto, mas ninguém sabe. Só na década de 50 conseguiram pela primeira vez, com um esforço enorme, subir e chegar lá em cima. Você não pode ter o que esses homens tiveram, se você simplesmente pudesse chegar lá de avião. Do mesmo modo, o impacto de Romanos sobre você e sobre mim vai depender de acontecimentos anteriores, sabe? Quanto mais você explora a palavra de Deus, quando você chega em Romanos, você então
tem uma experiência completamente mais abrangente, poderosa. Quanto mais exercitado você tiver nos problemas que o ser humano tem em sua queda, os problemas intelectuais, os problemas morais, que mesmo um homem regenerado tem, quanto mais tenha sentido o peso da sua fraqueza, impotência, incapacidade, quanto mais você sentir que o homem sem Deus é totalmente depravado, como isso é desconhecido em nossa geração, como os homens são autoconfiantes, as pessoas, a grande parte das pessoas que estão na igreja hoje elas acreditam que são livres, que elas podiam ir para Deus quando quisessem, elas não acreditam, elas não conhecem as doutrinas essenciais do próprio ser humano. Mas quanto mais você conhecer isso em todos os lugares da Bíblia, mais você verá Romanos falando com você. João Crisóstomo, sabe, lá um dos pais da igreja, ele fazia que a carta fosse lida em voz alta para ele uma vez por semana, toda a carta de Romanos. Lutero também. Mas você e eu podíamos fazer mais do que isso, se nós levarmos a sério, não sermos soldados nus, e levarmos a sério o que Paulo disse, revestidos de toda a armadura de Deus, sabe? Então Romanos é o Everest, é o lugar mais alto. Cada um de nós devia toda semana passar parte do tempo com Romanos, e se nós estudamos a Bíblia, todos os caminhos nos levam para Romanos. Agora, Romanos tem o seu pico mais alto, porque o Everest, não é? Tem várias colinas, mas tem o pico mais alto, e o pico mais alto de Romanos, eu diria, que é o capítulo 8 de Romanos. O ponto mais alto. Há um puritano chamado Edward Elton, e ele diz assim: o capítulo 8 de Romanos é como um favo de mel, bem cheio da doçura do céu e de conforto para a alma. Nossos conceitos sobre o consolo são apenas sonhos, até que tenhamos uma ideia verdadeira sobre o amor de Deus por nós em Jesus Cristo, despejado e derramado amplamente em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, e enche o coração com uma alegria gloriosa e indescritível, cheia de glória, fazendo-nos mais que vencedores. E onde encontrar esta base para o consolo mais amplo e vigorosamente, senão no capítulo 8 do livro de Romanos? O consolo que esse puritano está dizendo, do século XVI, né? Não é o consolo, sabe? Ele está pensando num velho e forte consolo, encorajador, animador, que fez Tyndale enfrentar a morte, fez Lutero enfrentar os poderes do mundo. É esse consolo encorajador, não é no sentido moderno do que as pessoas têm procurado na igreja, aquele que nós chamamos de controle, uma coisa que nos tranquiliza e nos debilita. O cara vai no culto para alguém falar palavras de alta ajuda para ele ficar consolado e sair fraco e debilitado, mas consolado. É um consolo que na verdade eu chamaria de um torpor. Alguém está com a cabeça cheia de problemas e a gente dá a ele, sei lá, uma droga, ele fica bem, mas nada mudou. Ele fica bem porque ele está entorpecido. Mas não é esse consolo. Puritanos não conheciam esse tipo de consolo que as pessoas buscam e a igreja tem dado. O consolo que eles buscavam, não é? É o consolo bíblico, é algo encorajador, animador, que dá força para resistir Satanás, para ser enforcado por ordem do rei, pela verdade de Deus. Mas o consolo moderno que é buscado é autoindulgente, é sentimental, é irreal, é a religião do eu vou à igreja para obter consolo. Pastor, não fala algo que me incomode não, porque eu venho aqui nesta noite porque eu quero me sentir bem. É o consolo. Não é o consolo de um guerreiro com sua armadura, encorajado. Não é o consolo de quem foi preparado para a peleja, ou seja, o consolo real. O cara está em paz no meio da batalha, não é porque alguém disse para ele que a batalha não era grande, ou que o inimigo era fraco. Não, foi dito para ele: olha, o inimigo é astuto pra caramba, e o dia vai ser mau, mas você pode ficar firme, tranquilo, porque você está com a armadura.
porque você está no lado em que Deus tem o seu braço sobre você. Esse é o consolo que ele está dizendo. Ele diz, isso está tudo em Romanos 8, é o pico do pico, é o ápice do Everest, de toda a Bíblia. Mas você não pode penetrar em Romanos 8, nesse grande arsenal que Paulo está dizendo que todo filho de Deus deve ter. Você não pode entrar no segredo de Romanos 8, estudando apenas Romanos 8. Como você não pode subir lá no Everest de avião. Você tem que percorrer. E eu diria que todos os caminhos da Bíblia levam para Romanos. E se você me perguntasse como é que nós chegamos a Romanos 8, eu diria através do capítulo 1 até o capítulo 7. É isso. Nós chegamos em Romanos 8 através desses capítulos. Se nós andarmos por eles, o impacto de Romanos 8 vai refletir o quanto custou a você e a mim aceitar as verdades reveladas de 1 a 7, sabe? Se você aceitar aquilo que o capítulo 1 diz, que a ira de Deus se revela sobre todo ser humano, que Deus está irado. Se você aceitar a revelação de Romanos 8, sobre a depravação total do ser humano, e se você adentrar para o Romanos 2, que mostra que nem os pagãos, nem os judeus que tinham a palavra de Deus podiam ser justificados por nada que o homem pudesse fazer, que um homem não pode fazer nada para se tornar alguém aceitável diante de Deus. Se você aceitar a verdade que vai se aprofundando, Romanos 1 dizendo que o homem sem a palavra de Deus, lá o pagão, estava condenado, e que o judeu com a Bíblia estava condenado também, e que aquele que morre sobre a lei morre condenado, e aquele que morre lá sem nunca ter escutado sobre a lei, quem sem lei morrer, sem lei perecerá, porque eles mesmos são lei para eles mesmos, e nenhum homem vive de modo tal que Deus seja glorificado. Então você entra pelo capítulo 3 de Romanos, que diz, todos pecaram, todos estão destituídos, todos merecem a morte, Deus não deve nada a ninguém, não há um homem que busque Deus, não há ninguém que entenda, todos juntamente se tornaram inúteis. Todo ser humano está debaixo da ira de Deus. Você vê, isso é a escalada para Romanos 8, e tudo isso está do capítulo 1 ao 3. Se você aceitar todas essas verdades de Deus, você está caminhando gloriosamente para Romanos 8, e aí você chega em Romanos 4, e se em Romanos 4, como Abraão, você confiar na promessa divina, que parece boa demais, graça, 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 pela graça, não por obras, porque se for por obras, já não é graça, porque o pagamento de obras é salário, mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, é o dom gratuito de Deus, ninguém merece, Deus não deve a ninguém. Se você confiar então com Abraão, que Deus justifica o ímpio, e a promessa de aceitação, tão somente por causa do cabeça da aliança, que é Cristo, que morreu e ressuscitou, como está no capítulo 4 e 5, e somente se como uma nova criatura em Cristo, você entrou na vida de santidade, e ao entrar na vida de santidade, de um coração que já não está mais focado no mundo como um homem irregenerado, se nessa luta por santidade você descobre que em si mesmo há uma carne que luta contra essa nova natureza que há em você, que ainda há coisas em você que lutam contra a beleza da santidade de Deus, de modo que você comece a ver que há uma contradição agora habitando em você, que você ama a santidade e odeia o pecado, mas que apesar disso você nunca consegue alcançar totalmente os bons propósitos do seu coração, que você vê que ainda há pecados em sua vida, e quanto mais você vence o pecado, mais os seus olhos são abertos para ver pecados que você não via antes.
e você se vê lutando contra males que você renunciou e odeia, que é o que está no capítulo 6 e 7. E se você começa a ver as perdas e cruz e aflição sobre você, doenças, tensões, acidentes, choques, desapontamentos, maus tratos, como está no capítulo 8, 18 a 23, 35 a 39, então você chega em Romanos 8, e ele vai revelar toda a imensa riqueza de Deus. Ele começa assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso só tem sentido se o homem chegou aqui por esse caminho, sem pular nada. Em Romanos 8, nós vamos ver Paulo reafirmar de forma ampliada o que ele já disse em Romanos de 1 a 11. Em Romanos 5, de 1 a 11. Romanos 5 é maravilhoso, ele diz: justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente nisso, mas também nas tribulações, porque elas vão gerar em nós paciência, perseverança. Nos gloriamos. Normalmente Paulo não é uma pessoa repetitiva. Ele já tinha dito essas coisas em Romanos 5, mas ele amplia isso em Romanos 8. Esse é o grande arsenal para nós. É isso que Lutero estava dizendo, é isso que Calvino estava dizendo, é isso que Tyndale estava dizendo. É se revestindo dessas verdades que o homem chega onde Paulo está dizendo lá em Efésios 6, revestidos de toda a armadura de Deus. Então, por que afinal de contas Paulo escreve Romanos 8, se ele tinha dito essas coisas em Romanos 5? A resposta mais curta e parece engraçado. Por que ele reescreveu Romanos 8? Porque ele tinha escrito Romanos 7. Foi por isso. Por quê? Porque em Romanos 7, Paulo levanta uma questão. Em Romanos 7,7, ele diz: a lei é pecado? A resposta evidente seria não. Ele mesmo vai dizer que a lei é justa, santa e boa. Mas a resposta que vem a nós, que de verdade é essa. Mas ele diz: mas a lei é uma fonte de pecado, pois na realidade a lei fomenta o que ela proíbe. Assim ela desperta o impulso em nós para desobedecer, de modo que quanto mais a pessoa se dispõe a obedecer a lei, mais ela transgride. É por isso que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque a lei fomenta em nós os desejos que ela proíbe. E para mostrar isso de modo rápido, vívido para a igreja dos romanos, Paulo descreve a sua própria experiência nesse assunto. E ele fala, antes de ser cristão, Paulo era fariseu. Segundo a lei ele foi fariseu, era o homem mais zeloso possível. No entanto, ele estava completamente enganado. Então ele diz: o pecado, aproveitando a oportunidade, no versículo 11 de Romanos 7, dada pelo mandamento, enganou-me, e por meio do mandamento me matou. Foi o que a lei fez. Então ele foi de adiante falando sobre ele, agora, não como um homem regenerado, mas como um homem, embora cristão, embora apóstolo, vendo ainda um pecado com uma realidade em sua peleja. Então ele diz, no versículo 18, 22 e 23, tenho o desejo de fazer o que é bom. Ou seja, a minha nova vida anseia por santidade completa, não é? Porque o Filho de Deus, ele não anseia por um pouquinho de santidade. Quem anseia por isso não é Filho de Deus, porque Deus é luz, ele é totalmente santo. Os filhos de Deus querem ser totalmente santos. Então ele diz: tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, da minha nova mente, do meu coração, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Ou seja, ele está dizendo:
Eu nunca, apesar de amar a santidade, eu nunca experimento a santidade na sua plenitude. Eu sempre me pego ainda, apesar de ter vencido tantas coisas, lutando contra o pecado e confessando o pecado. Então, ao descrever isso, uma reação brotou espontaneamente do coração de Paulo. Os irmãos, não fiquem preocupados. Há muito o que falar sobre arsenal de Deus em Romanos. E eu pretendo falar sobre isso na quinta-feira que vem, ainda, depois do carnaval. Mas quando Paulo está falando sobre isso, uma reação brota no seu coração, imediatamente, a olhar para essa realidade, mesmo no homem regenerado. Então ele grita: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? A pergunta é apenas retórica. Ou seja, Paulo, eles têm a resposta. Ele não está perguntando o que diz, e agora? Não é isso. Pois ele sabia que um dia esse desejo por completa santidade será satisfeito pelo livramento total do pecado por meio de Cristo, pela redenção do nosso corpo, como está em Romanos 8, 23. Ou seja, o desejo profundo do coração regenerado vai atingir a plenitude. Paulo sabia disso. Mas no presente, como ele continuou falando, ele ainda tinha que suportar a amarga experiência de ser incapaz de alcançar ou desfrutar da experiência da perfeição procurada em santidade, porque é o que a lei exige. A lei no qual agora, como homem regenerado, ele se deleita. O homem natural não se deleita da lei de Deus, mas o homem regenerado se deleita, porque ele é justa, santa e boa. Ele sabe disso, mas ele sabe que a lei é impotente para levar ele a isso. Então em Romanos 7, 25 ele diz: de modo que com a mente, eu próprio, isto é, no meu íntimo, o meu eu real, quem eu sou agora em Cristo, sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei, na verdade, a melhor tradução, do princípio do pecado. É isso. Então Paulo mostrou isso, ele faz uma pausa. Ele está mostrando algo àquelas pessoas, algo a nós. Se nós não vamos ser soldados nus, pelejando uma peleja contra o inimigo astuto, contra o mundo e contra a carne, como ele diz lá aos Efésios, revestiu de toda a armadura de Deus, para ficarem firmes, contra as astutas ciladas, os enganos, para vocês não ouvirem o que eu estou dizendo aqui para a igreja dos Coríntios. Eu temo que Satanás, como enganou Eva, enganou vocês também. Então Paulo apresentou aos leitores em Roma, algo sobre ele mesmo para mostrar a realidade sobre todos eles. Ele está dizendo: a lei não leva nenhum de nós, a lei não fala de privilégios, a lei não fala de realizações, a lei fala de fracasso e de culpa, de miséria. Ele expõe isso para os cristãos sensíveis, cientes de quanto Deus é santo e odeia completamente o pecado, que não pode sequer olhar para o pecado, nem quando ele é colocado sobre o seu Filho amado. Ser diagnosticado pela lei de Deus é terrível, é uma experiência desagradável e deprimente, que faz o homem gritar miserável. Ao escrever esse versículo, no capítulo 7, isso obscureceu a alegria de Paulo. E como um bom pastor que Paulo era, sempre pensando nos efeitos que a sua palavra tinha sobre o rebanho, ele sabia que aquela leitura, até ali, ia espalhar uma melancolia sobre os cristãos romanos, essa realidade. Então ele não queria deixar os cristãos romanos aí. Isso era importante, mas isso não podia acabar ali.
Não queria deixar os romanos contemplando o lado triste de suas experiências, sentindo como se estivessem de novo debaixo da lei. Então ele acha necessário lembrar, de uma vez por todas, da maneira mais profunda possível e decisiva, de que eles não estão mais debaixo da lei, de que quem tem a palavra final sobre eles é o Evangelho e não a lei. Assim, por uma lógica evangélica e pastoral, sabe? Evangélica porque o Evangelho é a última palavra de Deus, e pastoral porque o anseio do coração do pastor é, como o apóstolo Paulo mesmo diz em 2 Coríntios 1:24, é ser cooperadores para que vocês tenham alegria. É isso. Então Paulo agora retorna o tema da segurança do cristão e desenvolve ele vigorosamente, da maneira mais profunda possível. Por isso que Romanos 8 começa com nenhuma condenação há. Eu sei, vocês ficaram melancólicos agora, quando nós chegamos aqui em Romanos 7. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então ele, como eu disse, por que ele escreveu, apesar de ele já tinha falado a respeito do que Deus fez em Romanos 5, de 1 a 11, por que ele se repete aqui? Porque ele escreveu Romanos 7, que era fundamental. Então ele teve que falar, e agora ele vai falar de maneira mais profunda. Então ele começa, nenhuma condenação. Nesse capítulo ele vai dizer, nada nos separará do amor de Deus. Aqueles que ele predestinou, ele chamou, ele vai glorificar. É isso. Romanos 8, eu vou dizer algo que é fundamental, ele não tira nenhum de nós de Romanos 7, não tira, sabe, no sentido de apresentar uma possibilidade presente da lei não descobrir imperfeições em nós. Ela descobre, e nós, como amamos a lei de Deus, vamos aos seus pés, porque nós enxergamos que Deus foi desonrado em nós, de alguma forma. Então, nesse sentido, Romanos não tira a gente de Romanos 7, Romanos 8 não tira de Romanos 7. Há um pregador antigo, famoso, chamado Alexander White, que ele falou à igreja dele, olha, enquanto eu for pastor de vocês, vocês não vão sair de Romanos 7, sabe? Ou seja, ninguém vai conhecer a graça de Deus de tal maneira que se transforme no antinomiano, alguém que acha que pode brincar com o pecado e que não sinta o peso daquilo que o pecado é. Vocês não sairão enquanto eu for ministro. Esse é um ponto verdadeiro, e isso é fundamental, por isso que Paulo escreveu Romanos 7, entretanto, no sentido de levar os cristãos a segurança dada pelo Evangelho, o cristão fica em Romanos 7, mas com a segurança de Romanos 8. Paulo está dizendo, e essa é a verdade básica do Evangelho, que nós só podemos lutar contra o Evangelho, contra o pecado, o que o homem natural não pode, quando a culpa do pecado já foi tirada de nós, quando já nenhuma condenação há sobre nós. Então nós podemos enfrentar Romanos 7 sem nenhuma condenação. Mas se você olhar para Romanos 7 querendo se livrar da condenação, você abandonou tudo que Paulo ensinou nos primeiros capítulos. Você caiu da graça, você saiu da graça e voltou para a lei. Então a segurança dada por Deus no Evangelho, Paulo chega em Romanos 8, para ensinar eles a se regozijar na graça soberana sobre o pecado, no plano perfeito de Deus, como antídoto para a desgraça do pecado. Como antídoto da desgraça de sermos um antídoto debaixo da lei. Então Romanos 8, nesse sentido, nos tira de Romanos 7, no sentido da culpa, da condenação. Nenhuma condenação há. Eu ainda estou vendo outra lei guerreando contra a minha nova natureza, mas eu não estou enfrentando isso para ser salvo, para ser livre, para merecer algo de Deus. Eu recebi isso por graça, nenhuma condenação há.
Essa parte da armadura é essencial no soldado que vai combater contra o pecado, contra as astutas ciladas do diabo. Viver a vida de santificação, de mortificação. Então, o que Romanos 8 contém? O que eu sei é que eu tenho 10 minutos, mas Romanos 8 contém muitas coisas. Não é? Nós vamos aproveitar os 10 minutos. Ninguém esperava que nós subíssemos o Everest tão rápido. Eu falei que demora, tem gente até que, como eu disse, o cara morreu subindo, não é o caso de vocês. Porque isso é se Romanos acabasse no 7, mas não acaba. Então nós podemos dividir Romanos 8 em duas partes, não em tamanhos iguais, mas duas partes. Os primeiros 13 versículos falam da suficiência da graça de Deus. Ela não nos tira de Romanos 7, mas nos mostra que a graça é suficiente para a peleja de Romanos 7, porque não há mais nenhuma condenação. Então ela trata, de uma série completa de categorias. Primeiro, de Romanos 1 a 9, Romanos 8, de 1 a 9, Paulo fala sobre a culpa e o poder do pecado. Fala sobre essa categoria. Do versículo 6 ao 13, a realidade da morte. No versículo 15, o terror de ser confrontado com a santidade divina. O 17 ao 25, a fraqueza e o desespero em face do sofrimento que esses homens regenerados, como Tindeiro, tinham que enfrentar. Como a morte na fogueira, sendo esganado. Ou, no versículo 26, o entorpecimento no coração. Ou, no versículo 28 a 30, a sensação de que a vida é sem sentido e sem esperança, por causa das tribulações, das angústias. Então Paulo discorre sobre os 4 dons divinos, que trabalham em todas essas realidades, nos dando essa armadura, nessa peleja. A primeira é a justiça. A justiça é um dom. Nenhuma condenação há. Vocês estão justificados. Vocês não estão buscando ser justificados. Vocês já começam a peleja com o veredicto de não há mais condenação. Vocês estão livres. Nunca mais vocês estão debaixo da lei. Ele diz, antes, vocês estão casados com o outro. Casados com o outro, com Jesus. Vocês morreram para o antigo marido que era a lei. E a única maneira de separar a mulher de marido é a morte. A lei não podia morrer, porque a lei é santa, perfeita e boa e eterna, igual a Deus. O jeito era vocês morrerem. Então vocês morreram com Cristo, ressuscitaram para o novo marido. E o segundo dom é o Espírito Santo. É o que ele vai falar do Romanos 8, 4 até o 27. É o Espírito Santo que opera todas essas coisas. Não foram vocês que conquistaram. É um dom. O Espírito Santo é um dom de Deus. A justiça é um dom. E a terceira é a filiação. É a adoção na família divina, da qual o Senhor Jesus é o primogênito. Como ele vai dizendo no versículo 4 ao 17, depois no versículo 29. E o quarto dom, é a segurança. Agora e na eternidade. Ele vai dizer, vocês estão seguros. Não são vocês que mantêm vocês salvos. O Deus que salvou vocês vai manter vocês assim. Ele começou isso e ele garante isso até apresentar vocês glorificados. Ele vai santificar vocês. Esse dote conjunto, o status, a dinâmica, a identidade, o salvo-conduto, é mais do que suficiente para amparar vocês em todas as pelejas da vida. Contra o pecado que ainda habita em vocês, contra o mundo, contra a carne, vocês estão revestidos com essas peças essenciais da armadura, para combaterem contra Satanás. Então, do versículo 31 ao 39, Paulo chama os leitores de Romanos para a consequência desses dons, dessas peças preciosas que nós vestimos.
desses dons de Deus. Então, no versículo 31, nós estamos encerrando, ele diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Diante de tudo que eu falei para vocês, até agora, ele começa a expor a reação dele, que deve ser a nossa. Então, à medida que ele faz isso, o tema dele muda ligeiramente, e ele passa da suficiência do Deus da graça, de todos esses dons, da justiça, da segurança eterna, dos dons que Deus dá, para o próprio Deus. Ele começa a apontar para o próprio Deus como o centro, na verdade. O interesse passa do dom para o doador, da ideia de libertação do pecado para Deus. Deus sendo para cada cristão o que ele foi para Abraão, como está em Gênesis 15:1, eu sou o seu escudo e recompensa. Então, se os versículos de 1 a 30 podem ser resumidos pelo Salmo, que diz: tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás. Ou em outra versão: guiar-me-ás com a tua verdade e depois me receberás na glória. É o que resumiria, eu diria, essa primeira sessão. O versículo 31 a 39, isso é Salmo 73, 24. O restante é resumido no Salmo 73, 25 e 26, que diz: a quem tenho eu no céu senão a ti? Sair do dom para o doador, sabe, o doador de tudo. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra não há nada que eu deseje, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Deus é a minha herança. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Isso é o que? É o dom. É a primeira parte de Romanos 8, é aquilo que Deus faz, é a garantia, é a justificação, é o Espírito Santo como aquele que faz todas essas coisas por graça soberana. Mas aí, a partir dali, do 31, ele começa a nos direcionar a Deus. Não é guiar-me-ás com o teu conselho e vai me receber na glória. Isso é maravilhoso, isso é o que Deus dá. Nos garante o caminho e nos garante a glória. Mas então Paulo vai levar a cada um de nós o que está lá no Salmo 73, 25 e 26. A quem eu desejo no céu senão a ti? É Deus, é Deus. E na terra não há mais nada além de ti e de estar junto a ti, que eu queira. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Deus é a minha herança. É isso. E essa é a reação que nós queremos explorar quinta-feira que vem. A aplicação dessas verdades. Nós estamos no pico. Só gente com essas verdades no coração não são soldados nus. É isso que Paulo está dizendo em Efésios 6, revestidos de toda a armadura de Deus. É a verdade. Se revestir de Cristo não é uma viagem mística, é o Espírito Santo nos conduzindo a toda a verdade. E quando Paulo chega aqui, ele diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Que diremos? Diremos na quinta-feira que vem. Não é? O Everest, o arsenal, todos os caminhos da Bíblia nos levam para Romanos. Você entende porque Lutero queria que alguém lesse? Porque é diferente. Leia a Bíblia, pede alguém para ler um texto para você enquanto você só ouve. É diferente. A maneira com que isso entra dentro de nós. Lê em voz alta é diferente. Faça todas essas coisas. As pessoas, por exemplo, dizem que você nunca esquece algo se você falar em voz alta. Experimenta, funciona. Por exemplo, você às vezes entra em casa e joga a chave. Depois você pensa: meu Deus, onde é que está a chave? Não acha.
Porque como você botou a chave, aquilo foi guardado em algum lugar do cérebro, que é diferente. Se você abrir a gaveta e falar assim, estou colocando a chave na gaveta, isso fica em outro lugar no cérebro humano. Quando você pensar, onde está a chave? O cérebro, na gaveta. É totalmente, para o cérebro isso é totalmente diferente. Então Lutero, ele disse que ele lia Romanos toda semana, Romanos todo. Mas ele também queria que alguém lesse para ele ouvir. Você pode pensar, mas quem vai ler para mim? Hoje em dia, Lutero não tinha fita, DVD, ele não podia gravar, né? Nós temos, se Lutero tivesse tudo que nós temos hoje, né? E Tyndale, e Calvino, e os puritanos. Que diremos, pois, diante dessas coisas? É aqui, nessas verdades, que soldados não estão mais nus. Eles agora podem enfrentar as ciladas astutas de Satanás. Porque Satanás trabalha com o engano, com a mentira. Mesmo um homem que possa ser zeloso das coisas de Deus. Aqui nesse livro, o apóstolo Paulo vai dizer, eu dou testemunho de que os judeus são zelosos por Deus, mas sem entendimento, eles estão perdidos. Não é que eles não têm zelo, eles têm um zelo. Eu mesmo matei pessoas por causa disso. Matei Estevão, matei as pessoas, arrastei mulheres e crianças por causa da palavra de Deus, por causa de Deus, eu estava sendo enganado. Esse é o adversário. O homem pode ser zeloso, mas pode estar indo a passos largos para o inferno. O homem pode ser zeloso como eu era, e tudo que ele vai ouvir de Deus é duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, revestivos de toda a armadura de Deus. Efésios 6:11, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, para que vocês possam resistir no dia mau. Romanos é o grande lugar de nos revestirmos da armadura. Que diremos, pois, essas coisas? Vamos ficar de pé e vamos meditar nisso na quinta-feira que vem. Que Deus possa colocar em nós uma paixão por subir a montanha, o Everest. Romanos, todos os caminhos da Bíblia nos levam para lá. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come